Então, Éder, vamos lá, por partes. Com um contrato renovado, com um ano inteiro de sub-20, agora tem a final, né? Final na segunda-feira, Morumbi, da Copa do Brasil. Tem gente dando mais importância para esse jogo do que para os jogos dos 3 do profissional que restam. Contra o Palmeiras, sub-20, Morumbi, final da Copa do Brasil. Eu acho que ele, sim, será aproveitado como terceiro, né? A minha interpretação da entrevista do Zubeldia pós-Atlético é a seguinte: ele não fala que ele quer um centroavante novo, que contrate um centroavante novo. Não. Ele simplesmente diz: eu tinha 3 e perdi um, o Juan, que ele usava bastante, em várias circunstâncias. Que era um jogador, você vê como é que é, né? Era um centroavante da base. Põe o Juan. Colocaram o Juan, todo mundo. E eu acho que o Juan fez um bom ano diante das circunstâncias. É aquilo. O centroavante se espera gols. Ele fez o trabalho sujo com um monte de gente. Quando ele saiu, fez falta em alguns jogos, sobretudo quando o Caleri estava machucado no banco. Quando o Caleri começou a sentir as questões que o Cinto está falando, o Zubeldia, sem o Juan, nos treinos, tentou adaptar em alguns treinos, treinos, o William Gomes como reserva do André, já que não tinha o Caleri. Agora, ele não chegou lá assim, contratam o Zubeldia, gente, está completamente ciente, está mais ciente, mais fechado, que o orçamento do São Paulo vai ser aquele que nós esperamos, do que muita gente no São Paulo. Ele já topou essa ideia. E ele sabe que não vai vir centroavante nenhum. E que ele, sim, agora tem um jovem centroavante que passou por um processo inteiro, né, de um ano, pelo menos, no sub-20, com boas e más atuações. Por exemplo, na final contra o Novo Horizontino Paulista, ele foi mal pra caramba. O Rian. Né? Então, assim, faz parte essa oscilação. E acho que ele agora, aos poucos, ele pode ser a terceira opção. E acho que ele é um jogador de uma característica diferente da do André, da do Caleri, e que pode ajudar ali no ano que vem. Aquilo. E o torcedor do São Paulo, acho que ele ainda não se ligou. O time do São Paulo para o ano que vem não será melhor do que o deste ano. Isso é fato. Em termos de nomes, ele pode até vir a ser melhor com alguma alternativa tática, com mais treino, com a recuperação de alguns jogadores, como o Pablo e tal. Mas a galera que adora aquele período de contratação, janela, mercado, nós vamos ficar falando de mercado aqui. Olha, para a gente tirar um jogador em um mês de mercado vai ser difícil. E não será um centroavante. Pode apostar que não será. Nem fala que já está... Você sabe que o nosso trabalho, né, Arnaldo, fica dobrado em época sem jogo e principalmente em época de janela aberta. E é todo mundo o tempo inteiro. Mas e o fulano, e o ciclano, e o outro, e o outro. Mas assim, a gente fala muito aqui sobre as coletivas do Zubeldia que dizem muito mais do que aparentam dizer. E no caso do centroavante, ele deixou meio no ar, ele não pediu exatamente, e foi inclusive a primeira vez que eu vi ele fazendo isso, deixando no ar dessa forma. Foi o máximo que ele já fez sobre pedir jogador, porque de fato ele nunca pediu jogador, mas eu fui apurar com a diretoria e de fato ele pediu. Não foi uma ordem, foi um pedido que gostaria de ter mais um centroavante, ter essa reposição para a saída do Juan. Mas aquilo que a gente apurou, a diretoria não vai atrás de um centroavante, pelo menos não nesse momento, porque busca aí os 2 laterais e o meia. Inclusive o meia a gente pode falar depois. Mas aproveitando sobre o nosso gancho de sub-20, Renan, a gente falou bastante Vou perguntar para vocês, sabe quem vai ser o próximo lateral direito do São Paulo? Vocês vão me falar que não, né? Eu ia falar, eu também não, mas eu sei que não vai ser o Raí Ramos. O São Paulo está negociando o Raí Ramos com a Chapecoense. Ele está acertando, deve ir em definitivo. Raí Ramos tem contrato com o São Paulo até o final de 2025. Jogou esse ano pelo Ceará, subiu, né, com o Ceará, 42 jogos, 4 gols e 2 assistências. A informação que acabou de sair, sem brincadeira, acabou de sair 5 e 6 aqui, a publicação do Felipe Silva e do André Hernan, lá na coluna de mercado da bola do All Sport. Então, Raí Ramos acertando com a Chapecoense, deve deixar o São Paulo em definitivo, detalhes finais ainda restantes, mas é isso. Provavelmente não será Raí Ramos o lateral do São Paulo. O São Paulo vai mesmo atrás de alguém no mercado da bola.
Poderia ser útil o Raí Ramos, Arnaldo? Não é o caso, né? Foi contratado porque marcou um gol contra o Cássio no meio da rua, lá contra o Ituano, naquela eliminação do Corinthians épica. Mas eu acho que chegou a ter chances. Não entendi na época, o São Paulo tinha vários outros laterais direitos. E acho que não é uma idade, né, Éder? É um garoto. Não, ele já tem uma certa rodagem. Acho que não tem. O São Paulo vai precisar enxugar, né, Éder? Não tem como. 30. Repete, então, nós estamos já com muito trintão, né? Então, acho que se ele conseguir uma boa proposta para ele, para jogar num outro clube, acho que tá bem feito o negócio. Ele deve ser liberado e o São Paulo deve manter alguma porcentagem, mas também é aquele negócio, né? 30 anos, vai jogar no time da Série B, mesmo que mantenha a porcentagem, acho que é mais para uma questão dele segue a vida dele, o São Paulo segue a vida do São Paulo. O que acontece com o Matheus Belém, Arnaldo? Não tem qualidade? Foi um erro do São Paulo ter renovado assim de última hora com o zagueiro? Ele tem até uma passagem curiosa, né? Ele jogou contra o Bragantino no Brasileiro passado com o Dorival, que não tinha zagueiro, e foi um dos melhores em campo. Foi o Júlio que reestreou o Alexandre Pato. Nossa Senhora, Alexandre Pato tá agora aqui na... Meu Deus, parece que faz uma década. Ele é um zagueiro mais, como eu diria, tosco, menos habilidoso, né? É um jogador mais de choque, de confronto. E aí, Éder, aquilo você tocou no ponto. Quando o São Paulo não sabia o que seria do Sabino e o Arboleda ainda era convocado para a seleção equatoriana, eu acho que a decisão, não tinha nenhum zagueiro canhoto, portanto, né? Eu acho que a decisão de mantê-lo foi uma precaução, né? E aí depois se mostrou desnecessário. Até quando não tem zagueiro, o Zubeldia prefere relacionar o Igão, que é completamente diferente. É mais técnico, é destro, tem mais saída de jogo, é outra pegada, né? Vai para o cara, é mais Alan Franco, guardando as proporções, né? E aí acho que não teve espaço para ele. Talvez seja o setor onde o São Paulo tenha mais fartura hoje, né? Ainda jogam apenas 2, ou às vezes um terceiro improvisado, e aí não deu, né? Ele também, a ascensão dele ao profissional também coincide com a saída do Luizão, outro zagueiro canhoto, que não renovou o contrato, foi precoce, o empresário levou para a Inglaterra, não jogou na Inglaterra, está aí meio parado, né? Então, essa questão da base, a gente discutiu tanto na live passada, e eles estão aqui também para comprovar, a base do São Paulo está passando por uma reformulação completa de processos, de renovação de contratos, de ascensão de uma categoria para outra, de troca de comando. Se a gente pegar o que foi a base do São Paulo em 2024, foi uma confusão, meu velho. Uma confusão completa. E o Belém não é de 2024, mas ele vem um pouco nesse processo todo, que eu espero que entre numa sincronia mínima, né? Porque o aproveitamento da base, e a gente tem visto, foi também nosso tema na semana passada. Se você não tem uma continuidade mínima de comando técnico, um vai preferir o Belém, o outro vai preferir o Igão, o outro vai preferir o Luizão, que já saiu, o outro depende do treinador, aí, cara, é só a questão do volante, né? Que esse voltou, o Negruti está no sub-20, voltou. O Dorival gostava do Negruti, ia aproveitá-lo como titular. Titular não, no grupo principal. O Carpini preferia o Ibali, o Zubeldia nenhum dos dois. E assim, entendeu? Aí eu acho que é uma situação que é difícil, cara. Ou você tem de fato uma ideia de promoção e uma mínima continuidade de trabalho que você vá promover, ou senão vai ficar essa coisa. Cada treinador prefere um jogador de um estilo da base, e aí aquele que o treinador antigo gostava fica encostado, como é o caso. Eles estão falando sobre, né, o Wesley, lateral esquerdo, desde a saída do Caio Paulista, eu estou esperando.
Só sei que contra o Grêmio vai jogar ou o Rafinha de pé trocado lá, ou o Patrick, né? O Jamal machucou e não tá treinando. Ou, não, o Sabino acho que não vai mais, não. tá liberado, né? Mas acho que ali não improvisa mais, não. E, cara, eu vou te falar, eu tava no estádio contra o Atlético e o Rafinha é safado mesmo, né, cara? Ele me surpreendeu muito de pé trocado, porque ele não jogou exatamente como lateral. Ele fez, na arquibancada dava para ver muito isso, ele fazia um terceiro homem de meio de campo, ele vinha na diagonal e ajudava o Luiz Gustavo e o Alisson. E o Atlético se perdeu ali, o Ferreirinha no corredor, e o São Paulo fez 30 minutos de primeiro tempo. Eu falei, o que é isso que está acontecendo aqui, caramba? É verdade que começou tudo errado, ele foi virar um jogo, errou, saiu o gol aos 30 segundos, mas depois ele se acertou ali e tal. Mas, Éder, nessa posição é necessário um titular. Agora, para contratar um titular sem orçamento, porque o Wendel tem mais 6 meses de contrato, você vai ter que dar um din-din, não tem essa, né? E todo mundo, todo clube brasileiro que quiser o Wendel, assim, o din-din é mais ou menos, vamos fazer o mais ou menos, sei lá, uma situação que o Corinthians teve que fazer para contratar em definitivo o Hugo Souza, o goleiro. Chega lá o Flamengo, pode ser o Porto, ou você me paga 1 milhão de euros, alguma coisa, para eu liberar o cara e você ter o cara, ou não vou negociar com outro. E aí o Corinthians arrumou o 50º empréstimo e tal, e o patrocinador tal, para pagar o Hugo Souza, senão ele não vinha. Porque não tem... E o São Paulo não vai poder mais fazer essa situação. Vou préstimo para o banco aqui e tal, não sei o que lá, eu pago daqui a pouco em suas prestações. A partir do ano que vem, esse processo não vai rolar. Então você tem uma margem, ou entra alguma coisa, ou você não consegue contratar ninguém. Então é uma fase inicial muito complicada. E nessa posição é necessário investir um pouco. Não tem como, né? Eu acho que é um luxo, vai custar mais ainda. O lateral direito poderia ser interessante para complementar e tal, mas o lateral esquerdo precisa de alguém. Isso é indiscutível. Necessidade. Aí que tá, é aquela distância da galera aqui do chat que ama a base até o cara jogar. Não, porque o Riquelme, põe o Riquelme, que era do Sub-17 e rompeu o cruzado. O Riquelme, primeiro, é reserva do Sub-20. Foi jogar titular contra o Bahia, passaram por cima do cara 20 vezes e saiu no intervalo. E os caras acham que o Riquelme vai chegar agora no profissional aqui e vai jogar de titular no lugar do Wellington. Não vai. O Wellington demorou 3 anos para ser titular. A galera acha que opa, põe aí o cara lá, vai, beleza. Não vai. O Riquelme é franzino, ainda tem que se desenvolver e tal. Então, eu acho que essa situação, ela está já na cabeça do Casares, e o déficit está na pauta do Conselho Deliberativo do São Paulo, os ilustres 300 que mandam no São Paulo, desde o meio do ano. A falta de venda de jogadores, a eliminação do São Paulo nas quartas das 2 Copas, a partir do meio do ano, o Casares falou, desse jeito não dá, a gente incrementa a receita, mas o déficit vai aumentando, a gente precisa mudar a roda. E aí, a partir da janela do meio do ano, já estava claro que o São Paulo estava apertando o cinto, só não estava declarado. A janela do meio do ano do São Paulo foi uma das menores do futebol brasileiro. A janela do Jamal e do Santilon. E agora, o déficit público agora, ele escancara essa necessidade do São Paulo apertar os cintos. Ou partir para outra coisa, partir para uma SAF, que não é a ideia inicial, né? E é difícil nesse momento em que quase todos os outros clubes estão no caminho contrário, investindo. Então, o déficit justifica o fundo, essa retenção, ao mesmo tempo. Por isso que a gente perdeu, acho que 2 meses aqui, e essa direção do São Paulo discutindo técnico ou não, que troca técnico, sem dinheiro. Para que trocar técnico, meu Deus do céu? Não adianta. Não vem jogador, né? Então a situação, e aí você tem que pagar multa pro técnico, trazer outro técnico, talvez mais caro. Cara,
A situação do São Paulo é essa, e acho que jogar limpo com o torcedor é a melhor coisa, inclusive no déficit. Agora, a partir do ano que vem, Éder, qualquer notícia de Azul, fechou a conta no Azul, pagamos o empresário X, tiramos a dívida Y, você tem que comunicar isso como boa notícia, como fez o Flamengo lá atrás. Então, final do ano, galera, sempre tem react, sempre tem de negociações, de patrocínio. A gente vai ficar de olho aí pra gente trazer vídeos novos aí pra vocês aí, porque tá pegando fogo. Você não pode ter que vender jogador, vai ter que enxugar folha. Então a gente faz uns vídeos pra vocês aí, valeu? Todos que pra Wall Sport, link na descrição. Se inscreve no canal, deixa o like, é nóis!